conduzindo esse bate-papo, que é o nosso primeiro simpósio, a nossa irmã, amada, amiga, psicóloga Fabíola Macedo. Quero que você aplaude o Senhor bem forte. Também vai estar com a gente aqui, compartilhando uma mãe, amiga, irmã de oração, uma pessoa que eu admiro muito, que eu me aprendo muito, que é a Sabrina. Por favor, aplaude o Senhor. Também vai estar aqui com a gente hoje um convidado especial da Igreja Bola de Neve. Eduardo. Por favor, Eduardo. Aplaude o Senhor bem forte para mim. E também a nossa pastora amada, Fernanda Duarte. Nessa geração. Eu louvo ter nascido nessa geração e poder fazer parte dessa história. Eu creio que hoje o Senhor inaugura um novo tempo nas nossas vidas, nas suas vidas, que você esteja aberto para receber tudo que o Pai tem para você. Amém? Vou passar aqui para a Fabíola, que vai começar esse... Vai ser mais como um bate-papo, né? Eu espero que, em nome de Jesus, o seu coração esteja pronto para receber do Senhor tudo aquilo que Ele reservou para você. Amém? Porque esse projeto, esse tema, nasceu no coração dele. Eu tenho certeza que tudo que Ele começa a fazer é sempre muito bom, é sempre muito perfeito, é sempre muito maravilhoso. Amém, Fabíola? Amém. Paz do Senhor, boa noite. Eu vou orar porque um dia tem uma escadinha aqui no começo. Toda vez que eu... Mas essa lâmpada também tenho medo de subir. As mulheres vão... Você está falando bobagem aí para não ouvir. Eu gastei um dinheiro para fazer a rampa, Gastou só mais um pouquinho para fazer uma escada, irmão. Então, esse tema é um tema muito difícil, né? Mas para Deus nada é difícil, nada é impossível, e eu creio que é a vontade dele que esse tema venha a ser abordado aqui. Eu vou começar lendo a palavra de Deus, onde a Cíntia foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 61. Eu trouxe a mensagem, a Bíblia, a mensagem tem uma versão um pouquinho diferente, mas dá para entender. Isaías 61, versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Misericórdia, né? Tá ali. Ótimo. Eu vou ler aqui a minha versão, tá? Vocês vão acompanhando ali, quem não achou. O Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de corações partidos, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu nossos inimigos e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado. O nome deles será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar a sua glória. Eles reconstituirão as velhas ruínas, edificarão uma nova cidade sobre o entulho, continuarão o trabalho nas cidades arruinadas, reaproveitando o entulho que sobrou. Vocês contratarão pessoas de força para cuidar dos seus rebanhos, estrangeiros para cultivar as suas terras. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Eterno, serão honrados como ministros do nosso Deus. Até aqui. É uma versão um pouquinho diferente, mas deu para entender, né? Eu vou começar a fazer uma introdução rapidinha sobre o assunto, somente, e depois vou passar para os testemunhos que nós vamos ouvir,
para a pastora Nanda, que vai fazer a ministração, né? E a hora que vocês quiserem falar também, tá? Só pegar o microfone. Eu queria falar para vocês que existem vários tipos de abusos, né? Hoje nós vamos falar mais sobre o abuso sexual, mas existem muitos abusos. O abuso físico, a violência, né? De bater, de apanhar. O abuso por exploração financeira, né? Muitas pessoas são abusadas financeiramente, principalmente idosos, por suas famílias. O abuso por abandono, pessoas que são abandonadas são abusadas também. Abuso por negligência, abuso emocional, abuso sexual. São muitos abusos e a gente não teria tempo de falar todos, mas eu vou falar um pouquinho sobre dois: o abuso emocional e o abuso sexual. Nem sempre onde há abuso emocional há abuso sexual, mas toda vez que acontece o abuso sexual, o emocional está junto. O abuso emocional é muito comum, caracteriza-se por uma relação que um dos indivíduos exerce uma função opressora, de superioridade. Seu comportamento em relação ao outro é abusivo, ele utiliza da humilhação, dos xingamentos, expõe o outro a situações constrangedoras. Algumas vezes utiliza o seu poder como chefe, como empregador, o mais popular da escola. Namorado ou namorada também abusa emocionalmente. Irmãos mais velhos ou mais populares ou mais desenvoltos abusam dos seus irmãos que são mais tímidos, né? Menos desenvoltos, mais influentes. O bullying tão falado hoje em dia nada mais é do que crianças e adolescentes abusando emocionalmente dos seus colegas. Isso é abuso emocional. Muitos de nós já fomos abusados emocionalmente. Quem já foi abusado? Falando desses exemplos aqui. Quem já foi exposto? Quem já passou vergonha? Quem já foi xingado? Quem já teve um irmão, uma irmã que abusou emocionalmente de você? Esses abusos acontecem o tempo todo. Podem falar, isso mesmo. Esses abusos acontecem dentro da família, acontecem na escola, acontecem em todos os lugares. E quem já foi o abusador emocional aqui? Difícil levantar a mão, né? Mas se a gente refletir, já fomos abusados e já abusamos emocionalmente de outras pessoas. Isso é muito sério, isso faz a gente pensar. Rir do colega do lado, na frente de todo mundo, é um abuso emocional, você sabia? Falar de uma característica física do outro, ridicularizar, é um abuso emocional. E a gente, às vezes, está numa sociedade que isso é normal, né? Mas isso torna a pessoa ferida, com marcas. Certo? O segundo abuso mais frequente, após o abuso emocional, que é o que mais acontece, é o abuso sexual. E eu vou falar rapidinho do conceito, da definição do abuso sexual. Ocorre quando existe uma estimulação ou até mesmo um ato sexual entre pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo, em que o abusador já tem experiência e visa sua satisfação sexual. Essas práticas geralmente são impostas às crianças ou adolescentes através de violência física, ameaças ou, em alguns casos, induzindo-as, convencendo-as de que aquilo é bom e que não é errado. No abuso sexual, a criança ou adolescente é despertada para o sexo precocemente, de maneira deturpada, traumática, ficando com marcas para o resto da vida, podendo desenvolver comportamentos doentios, patológicos, com aversão a parceiros do mesmo sexo, ou homossexualismo. A maior parte dos homossexuais foram abusados e tomam aversão àquele sexo que o abusou, né? Um homem abusa um menino, né? Uma mulher, e ele toma aversão àquele tipo de sexo. E tende a ir para o homossexualismo.
parceiros do mesmo sexo do abusador, ou por outra, promiscuidade ou uma sexualidade descontrolada. Não existe ninguém que foi abusado que não tenha marcas. Hoje nós vamos entender aqui que essas marcas podem ser anuladas. Hoje nós vamos aprender aqui que essas feridas podem ser curadas por conta do poder e do amor do nosso Deus. Alguns sentimentos que assombram uma pessoa abusada, uma criança abusada, um adolescente abusado, é o medo. O medo do opressor, o medo de descobrirem, o medo de quando aquilo vai acontecer de novo. A vergonha. Esse é um sentimento que todos eles têm, a vergonha de ter acontecido isso. A vergonha de ter passado por isso. Algumas vezes o prazer. Porque quando o corpo de alguém é manipulado, a pessoa sente prazer, mesmo sem querer. E aí ela se sente culpada. Mas eu senti prazer, tá vendo? Eu gostei. E aí fica naquela dúvida, naquela perturbação mental. A culpa, porque alguns dos abusadores induzem ou fazem o abusado pensar que ele o seduziu, que ele o provocou. Isso acontece muito com as meninas. Ah, mas olha a roupinha que você usa, né? Mas olha o jeito que você é. E aí a menina se sente culpada, porque acha que foi ela que seduziu. A dúvida se, será que isso é certo? Será que isso é errado? Principalmente na adolescência. Será que não é assim mesmo que acontece? Porque esse assunto não é abordado. A gente não fala muito, a gente não sabe se é assim. Quantos? Perdi a virgindade com uma pessoa de 25, 30 anos, achando que ele estava apaixonado. Isso é um abuso. Isso é abuso sexual. Não sabe a quem pedir ajuda, o sentimento de desespero, de estar perdido, não sabe com quem pode falar, se vão acreditar. E a solidão. Porque normalmente o abusado se sente sozinho. Eu vou falar isso para quem? Eu falo que eu comprei uma matinho, eu falo que eu viajei, mas eu não falo que eu fui abusado. Eu tenho vergonha, eu me sinto culpado. Acho que ninguém passa por isso, só eu. Os abusos, na maior parte das vezes, acontecem em ambiente familiar. Isso todos os estudos mostram. Normalmente os abusadores são parentes, tios, ou pessoas de muita confiança da família. Pessoas que já estão na família há muito tempo, pessoas de confiança, que ninguém suspeita. E hoje em dia os abusos acontecem com acesso à internet. Alguns anos atrás a gente não tinha internet, né? Mas hoje a gente tem livre acesso. E pessoas que se fazem de mais jovens e começam a puxar assunto com a gente, e pede foto, e manda foto, sensuais, de partes íntimas. Isso é um abuso sexual. E a gente, às vezes, os pais não conseguem acompanhar, porque é tudo tão depressa, são tantos aplicativos, são tantas coisas, e quando a gente vê, o filho já está lá, conversando com alguém que não conhece, porque a criança não tem maturidade para lidar com isso. Na maioria das vezes, o abusador foi abusado. Ele se tornou uma pessoa doente. O abusador é uma pessoa doente. Não pense que ela gosta de você, não pense que você é lindo, e por isso que ela está ali tentando ter alguma coisa com você. É uma doença. Pedofilia é uma doença. E precisa ser denunciada, e precisa ser exposta. A gente não pode passar por isso e ficar calado. Você não tem culpa, você não provocou, você precisa de ajuda. Se alguém aqui já passou por isso, passa, ou conhece alguém que passou, por acaso, uma amiga, um amigo, acabou se abrindo com você, vocês precisam ter essa clareza. Isso está errado, isso é uma doença. E vocês precisam se prevenir, vocês precisam estar atentos a isso e não serem enganados. Ok? Eu dei só essas duas definições rapidinho e eu vou passar para a Sabrina, que vai falar um pouquinho da experiência dela. Eu peço que vocês fiquem bem atentos. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aqui nessa noite, amém? Na paz. Eu queria começar, a gente sabe que é um assunto muito difícil.
muito difícil falar sobre esse tema. Eu queria começar com o Salmo 32, versículo 3, que diz o seguinte: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido de todo dia. Então, eu fui convidada para dar o testemunho, né? Eu sou de uma geração que isso não era muito, nunca foi muito aberto. A gente só descobriu que a geração é uma geração do silêncio, que a gente depois que fez 40. E a gente começa a conversar com as amigas e vê que não foi a única, né? Que muitas pessoas da minha geração foram tocadas por pessoas bem mais velhas. E não tem como falar de um abuso sexual ou de uma experiência nesse nível sem falar do início da história, né? Eu venho de uma família onde houve uma rejeição. Eu, com 2 anos de idade, a minha mãe me deixou e eu fui criada por uma outra família. Então, é interessante até ouvir a Fabiola falando, porque é um privilégio. Vocês estão tendo um privilégio hoje, com a idade de vocês, estarem tendo acesso a essas informações, tanto no âmbito da psicologia, como no âmbito da igreja, porque a gente fala de nível espiritual, a gente fala do que nós somos, espírito. Então, voltando à questão da rejeição, existia uma porta aberta na minha vida. Com 2 aninhos de idade, existia a rejeição. Então, eu fui crescendo com isso, né? E o que acontece? É interessante que não foge de nada do que a Fabiola falou. É sempre alguém muito próximo. É sempre alguém acima de qualquer suspeita, né? E no meu caso, eu tinha 6 anos de idade. E aí vocês falam assim, mas como que você lembra com 6 anos de idade? Eu não lembrava até eu fazer 40 anos. Eu realmente não lembrava. E eu tive o privilégio de passar num congresso onde o Espírito Santo me trouxe a memória. Então eu tinha 6 anos. E com 6 anos eu consigo me lembrar do primeiro momento que foi um tio meu. Eu estava saindo, era uma festa do filho dele, meu primo, e eu estava saindo do banheiro e ele simplesmente travou, não me deixou sair. Então eu só consigo me lembrar desse momento dele, com 6 anos. E o que ficou nas minhas memórias, na minha memória, nas minhas lembranças? Ficou o rosto feroz. Foi isso que ficou. Quando eu lembrava dele, eu lembrava da fisionomia dele, que era feroz, era pavoroso. Então eu sentia muito medo dele, muito medo. E assim eu fui crescendo. O que acontecia? Todas as vezes que eu ficava sozinha perto dele, existia algum tipo de abuso da parte dele. Ou ele mexia, ele tocava, sempre acontecia alguma coisa quando eu estava sozinha. Então, quando eu fui crescendo, eu entendia que eu não podia ficar mais sozinha perto dele, de jeito nenhum. Então, eu tinha pavor de ficar perto dele. O que me impressionava era que quando ele estava perto da minha tia, ele não era assim. Ele se comportava normalmente. Ele era meu tio, me tratava como sobrinha amada, normal. Mas se ficasse sozinho, tinha o abuso. Tinha o toque. Eu quero até me prever, não quero dar detalhes, né? Eu acho que não há necessidade, mas em todos os toques, o que acontece com uma criança quando acontece o toque? A gente tem nojo, a gente enjoa, a gente tem medo. O primeiro sentimento que vem sobre nós é a culpa. A gente realmente se sente culpado porque eles fazem esse papel de nos acusar de que nós que provocamos, mas eu só tinha 6 anos de idade. Então a gente vê que isso é uma mentira. E aí o que você consegue entender no mundo espiritual sobre isso? As trevas, elas se alimentam do medo, do que está escondido, do que está oculto, que ninguém sabe.
Então a gente acaba crescendo no silêncio, porque você não tem coragem de contar para ninguém. Ninguém. Porque você não vai se expor. E até porque você entende que ninguém vai acreditar em você. Porque a pessoa é acima de qualquer suspeita. É um pai de família, é trabalhador, enfim. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui crescendo com essas duas portas abertas na minha vida, que era a rejeição e era o abuso sexual. Na minha adolescência, eu já conseguia entender de certa forma, eu tinha mais entendimento do que ele estava fazendo. Eu tinha um entendimento, né? Então, na adolescência foi o momento que eu mais sofri. Por quê? Eu consigo me lembrar, por causa do corpo. Porque o corpo desenvolveu, e muito. Eu sempre fui muito grande. Quando eu cresci de uma vez. Quando eu vi limousine, foi tudo de uma vez. Então, eu chamei a atenção muito rápido. E aí, o que aconteceu? Então, eu sofria mais com ele. Por quê? A gente se encontrava sempre, não. Mas em toda festa de família, com certeza tinha alguma coisa. Às vezes não tinha um toque, mas tinha uma piada, uma palavra, sempre pro lado pornográfico, né? E aí, quando eu completei 20 anos, quando eu fui ficando mais velha, eu não ficava mais perto dele de jeito nenhum, mas de jeito, não ficava mesmo, né? Mas mesmo adulta, a presença dele me dava pavor. Se ele ficasse perto de mim, eu tinha pavor dele. Pavor. E aí, houve um divisor de águas na minha vida, com 20 anos. Com 20 anos, eu me casei, conheci Jesus, e houve algo sensacional. O que aconteceu? Eu entendi que eu não era culpada daquilo. Foi a primeira coisa que eu entendi, quando eu me converti. E aí, eu também entendi que o Senhor me deu um presente, que foi o meu esposo. Ele está ali, lindo, né, amor? Me deu o meu esposo. E o que acontece? O que aconteceu no meu casamento? O meu esposo, ele não tinha noção de que eu tinha vivido isso. Ele não sabia. Eu também não sabia que isso fazia mal na minha vida adulta. Eu achei que já tinha acabado, já era adulta, já tinha... Mas dentro, no meu interior, existia uma ferida. Existia uma dor. Então, o que acontecia no início do meu casamento? Eu era mandona. Eu queria mandar. Eu queria ser o homem da casa. Eu não aceitava domínio nenhum do meu esposo. Eu não me subjugava à autoridade dele. O meu maior problema no casamento no início foi isso. Por quê? Porque eu entendia que eu era autossuficiente. Eu não precisava. Mas isso era consequência do abuso. Porque, na verdade, eu tinha aversão à questão masculina de estar como autoridade em mim. Então, eu tinha aversão. Então, ele não tinha domínio sobre mim no início do nosso casamento. E nós sofremos muito. O que aconteceu? Nós nos separamos. Não tinha Cristo quando a gente casou, né? Enfim, aí depois disso, Alexandre se converteu e aí me apresentou a Jesus e aí o nosso casamento começou a dar uma mudança porque eu não me reconhecia mais. Quando eu aceitei a Jesus, eu não me reconhecia. Eu olhava no espelho e realmente não me reconhecia. E eu consigo viver todos os extremos na Bíblia, sabe? Eu consigo viver aquela parte que fala, é mais grato quem deve mais. Sabe? Eu sou muito grata ao Senhor. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei as consequências do que o abuso fez na minha vida quando eu estava com 20 anos de idade. Mas o que eu quero trazer para vocês? Houve muita dor? Houve. Houve. E muitas vezes, eu acredito que vocês, né, estão já numa idade, eu vou realmente expor isso a vocês, né? Muitas vezes, no início do meu casamento, todas as vezes que nós namorávamos, eu tinha crises de choro depois.
Mas eu não sabia por que eu chorava. Mas era crise como se eu fosse culpada de alguma coisa, na questão sexual. Enfim, as coisas foram acontecendo, eu fui caminhando com Cristo, eu fui aprendendo, né? E eu fui desenvolvendo, o Senhor foi aperfeiçoando uma coisa aqui, uma coisa ali, né? E aí a gente libera perdão aqui, libera perdão ali. Eu passei pela rejeição, tive que perdoar minha mãe, perdoar o meu pai. Um detalhe também do meu pai é que eu não conseguia ficar sozinha perto dele. Não conseguia. Desde pequenininha eu tinha pavor do meu pai. Se eu ficasse sozinha com ele, eu achava que ele ia abusar de mim. E aí, voltando, né, para Cristo já, com o Senhor, e eu fui desenvolvendo realmente com o Senhor. A diferença, né, eu acho que na minha vida, porque quando eu me converti, eu simplesmente mergulhei. Eu entendia o amor do Senhor para comigo. Foi a primeira vez que eu fui verdadeiramente amada. Foi quando eu encontrei Jesus. E o amor dele me constrangia de forma que, até hoje, quando eu olho para o que eu seria sem Cristo, e olho para o que eu sou com Cristo, não tem como. Eu fico constrangida com o amor do Senhor. Demais. Irmãos, o que aconteceu comigo para lembrar disso, né? A gente comentando, eu comentei com a Cíntia depois que houve a cura. Eu estou com 18 anos de casada e eu tenho 16 e 17 anos de cristã, né? E desses 15 anos com o Senhor, eu não sabia que essa ferida doía. Eu de verdade não sabia. Um dia eu fui convidada para um congresso, onde só foram mulheres, e nesse congresso houve um momento de uma ministração que chamava-se Peniel. E nesse momento, a pastora que estava ministrando, ela deu uma introdução e ela pregou sobre Peniel, e ela trouxe o seguinte na pregação. Ela pregando, ela falou: olha, nós vamos agora arrancar raízes. E aí você, né, eu então falo, eu aprendo demais, mas não está pregando, eu estou aprendendo. E arrancar raízes, né? Que raiz? Vamos lá, vamos ver que raízes são. E aí eu estava lá no congresso e ela começou a pregar e ela foi falando de raízes. E ela deu um exemplo. Ela disse o seguinte, na pregação dela, naquele momento ali pra gente. Ela disse o seguinte, que quando a gente nasce de novo com Cristo, é como se o Senhor viesse e cortasse a árvore e ali ia nascer uma árvore nova dentro da gente. E o que aconteceu? Ela foi falando sobre isso. E de repente ela falou o seguinte, mas se você não arrancar as raízes profundas, aquelas que você não lembra mais, aquelas que te causam feridas e você não sabe porquê na sua vida sentimental, vai toda hora nascer um frutozinho ruim. Porque como eu ouvi hoje da minha pastora, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então o que aconteceu? Naquele momento ela falou, nós vamos orar agora e vamos fazer um ato profético. Mas eu já tinha 15 anos de crente. Vocês estão tendo o privilégio de ouvir isso hoje. Eu já tinha uma família linda, filhos lindos, obedientes, tementes ao Senhor, um marido amoroso. Eu já tinha tudo isso. Mas essa ferida na minha alma, se abrisse, ela doía. Se mexesse, ela doía. É igual uma feridinha que está com aquela caixinha que você põe o dedinho e dói. Era assim que era, mas eu não sabia. Enfim, ela pregando, naquele momento que ela continuou a pregar, ela disse o seguinte, nós vamos fazer um ato profético agora, vocês precisam crer que o Senhor vai curar pessoas aqui. E naquele momento ela disse o seguinte, eu vou fazer uma oração, e aí vocês continuam comigo. Eu estava lá no meu cantinho, né, que eu sempre fico muito atrás, estava lá no meu cantinho, e ela começou,
Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tu traga a memória. Que tu traga a memória as feridas que precisam ser curadas. Que tu traga à memória as raízes que estão escondidas. Irmãos, eu estou falando de experiências com Deus. E todos vocês podem ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Esse dia foi um dia que eu tive. E quando ela disse, vamos arrancar as raízes de forma profética, eu senti uma dor horrível aqui. Como se fosse no meu ventre mesmo, nas saídas da vida. Eu senti uma dor. Eu achei aquilo estranho. E aí, enquanto ela foi pregando, e ela falava, começa a arrancar em fé todos os resíduos que estão aí. E aí eu fui, com fé, com um ato profético, e fui arrancando. E todas as vezes que eu mexia, que eu arrancava, eu perguntava, Senhor, eu estou arrancando, o que que é? O que que é? Imediatamente, quando eu comecei a arrancar, eu lembrei quando eu tinha 6 anos de idade. Eu lembrei do momento, eu lembrei do ciclo, as memórias vieram, o medo veio, o pavor veio, a perna tremeu, era como se eu fosse uma criança. Era como se eu fosse uma pessoa inocente ali. E eu fui realmente arrancando. E de repente ela disse o seguinte, na ministração, você que conseguiu arrancar, ore agora por aquele que colocou essa semente, que nasceu essa raiz. Nesse momento, eu vou usar uma palavra até forte, eu urrei. Nesse momento, o grito que eu dei de choro foi como se alguém estivesse enfiando uma espada nas minhas costas e tivesse trazido ela aqui. A dor era intensa. E eu sei por que eu chorei, porque em nenhum dos momentos do abuso eu chorava. Aquilo era silencioso. O medo era tão grande que eu fingia que era uma outra pessoa e depois eu saía daquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas naquele momento que o Espírito Santo, que o Todo-Poderoso estava me tocando, naquele momento eu estava sendo curada. Mas tinha um segredo para que de verdade a cura acontecesse. Não tem cura de abuso sexual se você não perdoar. Quando ela mandou nós orarmos, que eu consegui orar, lembrar do meu tio, orar por ele, sentindo compaixão e entendendo que ele era tão vítima como eu do nosso inimigo, que é Satanás, entendendo mesmo e vivenciando o versículo que diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Naquele momento que eu perdoei aquele homem, eu caí e fiquei livre desse fardo. Eu estou falando agora com vocês, eu não sinto dor, eu não tenho raiva dele, pelo contrário, todas as vezes que eu lembro, que o Espírito Santo me traz ele na minha lembrança, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia dele, que a salvação chegue na casa dele, que ele seja liberto, porque isto é uma doença. Então essa foi a minha experiência com o Senhor. Eu queria deixar um versículo, eu quero encerrar, lendo para vocês em Efésios. Eu tentei resumir, porque a gente tem um tempinho, tá? Efésios 5, eu vou ler para vocês. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Esse versículo está mandando você
expor o que está escondido e trazer à luz que é Cristo. Enquanto está escondido, as trevas têm domínio, mas quando a gente traz à luz, é o Senhor que tem domínio sobre aquilo. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa foi a minha experiência com o Senhor. Houve consequências, sim, no meu casamento, por conta de um abuso que começou aos 6 anos de idade. Mas o Senhor, que é poderoso, que transforma o mal em bom na nossa vida, Ele fez isso na minha. Ele de verdade me curou. Ele de verdade me encheu da presença dele. Porque se nós olharmos um agressor com os olhos naturais, nós vamos ter raiva dele, ódio dele, e nós não vamos nos diferenciar das trevas. Mas quando a gente olha o agressor com o olhar do Senhor, nós vamos ter compaixão e pedir ao Senhor misericórdia. Até porque o Senhor não morreu na cruz só por mim. Essa é a grande diferença. Jesus não morreu na cruz só pela Sabrina, que foi a vítima de um abuso sexual. Não. Jesus também morreu na cruz pelo meu agressor. Se o Senhor me perguntasse, 3 filhos, qual que você quer que seja salvo? Eu não conseguiria responder isso a Deus. Nunca. A mesma coisa é o Senhor diante da humanidade. Todos são dele. Ele quer que se salvem todos. Nós é que somos sal. Nós é que somos a luz e que podemos realmente levar esse evangelho de perdão, de amor a tantas pessoas que hoje são agressores porque foram agredidas, ferem porque foram feridas. Nós que já fomos curados podemos fazer isso. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Acho que foi. Primeiro, meu nome é Eduardo, eu tenho 53 anos. Minha caminhada com Jesus começou aos 43. Eu sou casado com essa mulher linda ali. Dá uma moral pro seu marido aí, minha esposa. Com a Mônica. Aquele camarada tinha que acertar alguma coisa na música, né? Então ele acertou que eu ia casar com a Mônica. Então, pelo menos isso ele acertou. O resto, aquela música não tem nada a ver. Bom, eu trabalho embarcado numa plataforma de petróleo de perfuração, é uma sonda. Estou lá para fazer 7 anos e sempre morei em Niterói. Nós nos mudamos aqui para Maricá tem 3 anos. Obrigado. E vocês viram meu amigo? Obrigado. E lá na plataforma nós temos uma célula. E uma semana eu trabalho à noite, outra eu trabalho de dia. Quando eu trabalho de dia, eu sou um dos responsáveis pela célula lá funcionar na quarta e no domingo. E eu tenho um irmão lá, o Herman, que ele nem está mais trabalhando com a gente. Deus determinou um outro caminho na vida dele e ele me chama de profeta chorão. Então já vou imaginando aí por quê. Mas vai sair. Bom, 3 coisas eu tenho que falar primeiro. Primeiro, agradecer a liderança da igreja pelo convite, pela confiança. Eu congrego na Bola de Neve aqui em Maricá. Sou filho do pastor Paulo. Segunda coisa, que louvor, hein, galera? Que amarradão. Dancei, pulei aí a Vera, e muito bom, curti muito. O Força, então, ó,
Pô, eu quero vir no meu carro a tudo. Muito bom. Muito bom. E outra coisa, quando eu vejo, sabe, jovens assim, reunidos na casa do Pai, eu vejo a obra de Deus, sabe? Vocês são a obra de Deus. Jesus veio para vocês mesmo. Eu vejo a obra de Deus concreta aqui, jovens, sabe, reunidos, sabe, na casa do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Queria muito ter vivido isso na minha infância, na minha juventude. Mas Deus tinha um plano diferente na minha vida. E é um pouquinho dessa história que eu vou começar a contar para vocês agora. Bom, vou começar. Bom, vou fazer assim uma coisa bem rápida. Eu estudei sempre morei em Niterói, né? Morei em Caraí, num prédio assim, quase bem na esquina assim, da praia de Caraí, praia de Caraí com uma rua. E eu sempre estudei, fiz o primário da primeira à 8ª série no Abel, e depois eu fui para um colégio militar. E quando eu tinha uns 13, 14 anos, minha mãe me deu o meu maior sonho de consumo, era uma prancha de surf. Tudo que eu queria ser era surfista, louro, entendeu? Bronzeadão, as meninas olhando para mim, o pai mandando bem, eu queria ser surfista. Mas naquela época ir à praia era difícil, as pranchas eram grandes, pesadas, então a gente pouco ia à praia, dependia de uma carona, de um pai, às vezes a mãe levar. E depois eu fui para o colégio militar interno, lá em Campinas, cara, SpaceX, aí meio que me afastei do surf. Aí quando eu terminei o 2º grau, eu não quis ir para a academia militar, eu queria ser surfista. Como é que você é surfista no exército? Não dá, né? Aí saí, fiz vestibular para a UFRJ, Educação Física, passei e com 19 anos ganhei meu primeiro carro. Meu irmão só fui para a praia. Vou logo te falando, não me formei nessa faculdade, não foi nessa. Pô, não ia quase nunca à aula, só queria ir para a praia e queria ser surfista mesmo. Pô, passava ali na Pereira da Silva, tinha uma loja ali antiga, chamava Surf Shop. Os caras ficavam ali na frente, meu irmão. Lourão, pai e menino olhando para os caras na praia. Pô, queria ser surfista. Pô, queria ser surfista. E, né, assim, minha mãe sempre me paga carro, dinheiro para ir na praia. Aí, antigamente, os campeonatos eram completamente diferentes como são hoje. Não tinha muita organização, era todo mundo junto. E eu era aquele cara que sempre entrava no campeonato, mas sempre perdia na primeira fase. Não tinha jeito, sempre perdi. Mas participei de alguns. Isso entre 82 até 85. Mas a partir de 1985, a minha história no surf começou a mudar. Eu indo para um campeonato em Campos, um colega falou assim, pô, tá precisando de alguém para julgar o campeonato. Você não quer julgar, Eduardo? Eduardo não, porque nunca ninguém me chamou de Eduardo. Você me chamar de Truta. Esse foi o meu apelido a vida inteira em Niterói. Eu chegar lá em Itacoatiara, hoje não tem mais não, mas até na pedra eu pintei. Aí, isso é uma outra história, mas vamos lá. Aí eu indo para Campos, ele falou, pô, tá precisando de alguém para jogar o campeonato. E aí, acabei que eu joguei aquele campeonato e comecei a jogar outro. E de 1985 até 1987, eu joguei todos os campeonatos a nível municipal, estadual e alguns brasileiros. E nisso eu tive sucesso. E comecei a conhecer muitos surfistas profissionais que eram bons, logicamente de Niterói, que eram mais meu amigo, principalmente um que fez muito sucesso, foi o Ricardo Tatuí, foi o primeiro surfista de Niterói que apareceu para a mídia. O que o Gabriel Medina é hoje em dia, o Ricardo Tatuí foi no final dos anos 80, começo dos anos 90. E através dele, em 1987, acreditem, eu recebi um convite da equipe Headley Cantão, que era uma equipe só de 2 marcas, ainda existem, mas antigamente elas eram tinham a mesma gestão. Eu recebi o convite para ser técnico, chefe da equipe da Headley Cantão. Pode não, o cara que fala mal vai ser técnico. Tem um monte de técnico de futebol aí que também joga mal, né? Então, pô, tá tranquilo. Aí, comecei a trabalhar com surf propriamente dito profissional. E de 1990
87 até 2006, eu treinei mais de 100 atletas no Brasil, entre profissionais e amadores. Como técnico, como surfista, eu nunca ganhei nada. Como técnico, eu ganhei, junto com os meus atletas, óbvio, circuitos municipais, seja da Associação de Surf Niterói, como de associações de surf do Rio de Janeiro. Fui campeão, como um atleta, fui campeão estadual nas categorias iniciante, mirim, júnior, open, feminino e longboard. No circuito profissional, eu fui uma vez campeão por equipe, uma vez vice-campeão brasileiro com atleta. Conheci, assim, no Brasil, eu conheço todas as praias que vão do Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte, inclusive Fernando Noronha. Todas elas eu fui muito mais de uma vez, muito mais de uma vez. Com surf, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens internacionais. Foi Europa, foi América Central, foi América do Norte. Eu dei entrevistas para canais de televisão. Acreditem, cara, o Globo Esporte já terminou uma vez as letrinhas com essa figura aqui. Televisão aberta, televisão especializada, revistas, jornais. Eu estive em todos os grandes campeonatos que teve durante todo esse tempo no Brasil e alguns fora. Atletas comandados por mim foram, um foi campeão mundial júnior, o primeiro brasileiro a ser campeão mundial júnior, com um atleta meu no Havaí. Por 2 vezes eles ganharam etapas do que chama hoje WT, né? Uma foi em Biarritz, na França, a outra foi em Tiago-Pô, no Tahiti, que é uma onda assim, muito famosa. Enfim, eu tive mais de 30 pranchas na minha vida. Eu estava fazendo uma conta para falar para vocês. Ao todo, eu tive 15 carros, 4 motos. Sempre morei em lugares legais. Sempre usei as roupas de marca, porque eu era patrocinado pelas grandes marcas. Enfim, eu consegui realizar tudo que eu imaginei como esporte, com aquilo que eu achava que era a grande coisa da minha vida, que era ser surfista. Aí vocês estão pensando aí, mas esse camarada veio aqui por contar vantagem? Não vim aqui contar vantagem, não. Eu vim aqui dizer uma coisa. Eu trocaria tudo que eu vivi, todas as praias que eu fui, todas as ondas que eu surfei, todas as festas que eu fui, todas as namoradas que eu consegui, olha que foram muitas. Foram muitas. Tudo aquilo que eu vivi no mundo, eu trocaria para ser o mais jovem de vocês hoje aqui, sentado. Porque uma vida inteira. Quantos aqui tem menos de 43 anos? Por favor. A maioria é avassaladora. Então, uma vida, 43 anos da minha vida sem Jesus, só pela misericórdia. Só pela misericórdia. Porque eu conheci de tudo que esse mundo tem aí fora para oferecer. De tudo ruim. De tudo ruim. Isso porque eu não tive o privilégio que vocês estão tendo de crescerem na casa do Senhor. E eu às vezes fico me perguntando, depois de ter passado por tudo que eu passei, tudo que eu fiz, como é que Deus me restituiu da forma que Ele me restituiu? Eu vou dizer uma coisa para vocês, cara, eu moro num lugar maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa Mônica,
Eu casei com ela tem 5 anos, minha esposa era viúva. Eu já ganhei 2 bênçãos, que é o Pedro e a Malu. Eu conquistei, junto com a Mônica, nesses 5 anos, sabe? Eu vejo que é um milagre de Deus, porque é humanamente impossível um casal em 5 anos conseguir fazer o que a gente fez. E eu fico perguntando para Deus, por quê? Por que eu? Hoje eu estou tendo a resposta, que é para eu estar aqui na frente de vocês para contar uma história. Essa história começou quando eu tinha 14 anos de idade. Eu tinha um amigo, a gente morava nessa rua lá em Niterói. Eu só não vou dar os nomes, porque eu só estou aqui para expor uma pessoa minha. Porque eu estou aqui para me expor, para rasgar o meu coração. Porque foi para isso que Jesus me levantou. Então, era uma rua assim, meio que fechada. Então, a gente vivia na rua. Então, era uma galera assim, legal. E eu tinha um amigo em particular. E esse meu... antes eu quero voltar um pouquinho mais atrás. Quando eu estudei no Abel, que eu falei para vocês, assim, a minha família sempre foi uma família assim, muito humilde, sabe, já de classe média, assim, bem baixa. A gente morava lá em Caraí porque minha avó tinha comprado um apartamento, e ficou uma parte, meu pai acabou de pagar, enfim. Então a gente estava ali meio que deslocado. E minha mãe queria, porque queria que eu estudasse no Abel, a mãe sempre quer dar o melhor para o filho, e ela me colocou para estudar no Abel. Só que no Abel, todo mundo era uma galera que tinha uma grana muito melhor que a minha. Mas que aí você acaba que, vai um dia na casa de um amigo, um dia no outro, aí o amigo tem um brinquedo melhor, você vai na casa do cara, o cara leva você a um lugar melhor para se largar, te leva num passeio legal, e você acaba que começa a achar tudo isso bacana. Só que você não quer ficar atrás. Então, eu virei o maior cascateiro que tinha, mentiroso, eu contava mentira dessa. Eu queria ser igual aos meus amigos, eu não aceitava querer ter um pouco. Então, isso aí é lógico que chegou lá em casa, então, na minha casa eu era mentiroso. Mentia mesmo, falava que tinha isso, que ganhava aquilo, que tinha viajado para tal lugar, porque essa é a verdade. E a verdade tem que ser sempre dita. Então, na minha casa, eu sempre tive fama de mentiroso. Minha mãe sempre disse para mim, você é mentiroso. Só que eu era. Porque desde o dia que eu levantei lá no Centro Evangelístico Internacional em Itaipu, vim até a frente do altar e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, caiu por terra. Mentira. Todo mundo aqui sabe quem é o pai da mentira, não sabe? Não sabe, galera? Todo mundo aqui sabe quem é o pai da mentira, não sabe? Então vamos lá, esse é o primeiro alerta que eu quero fazer para vocês, jovens. Cuidado com a mentira. Não existe mentira branca. Quem está falando aqui para vocês era um camarada top em mentir. Bom, enfim, então, voltando lá, esse meu amigo, ele sempre ia passar o verão em Cabo Frio. O pai dele tinha uma casa em Cabo Frio. O pai dele era juiz que condena as pessoas. Juiz que condena as pessoas. O pai dele era um juiz. Concurso, às vezes, é difícil, ameaçando. Ganha bem, com poder, era juiz. É um cara que cumpre a lei. Concorda? Lei dos homens, quem tem que cumprir é um juiz. Esse meu amigo, o pai dele era um juiz. Quando era moleque, tem um pai juiz, era meu pai juiz. Enfim, e eu queria ser convidado por ele para ir lá em Cabo Frio, nunca tinha ido a lugar nenhum, o máximo que eu fazia era pegar o 49 e dar uma valha assim, queria ir em Cabo Frio, né? Ir em Cabo Frio de qualquer maneira. Ou seja, já desde pequeno, né, não tive o entendimento que vocês hoje já têm, que quem determina os nossos caminhos é o Senhor, amém? Amém? Nós temos que viver os caminhos do Senhor. Nós temos que viver as vontades do Senhor.
eu estou aqui hoje porque é da vontade do Senhor, porque eu nunca me imaginei estar nesse altar aqui. O altar é um lugar santo. E eu vou ser sincero para vocês, eu acho que eu não estava nem... Na minha análise humana, eu achava que eu ainda não estava pronto para vir aqui não, mas Deus é quem faz os meus caminhos. Então eu fui, esse meu amigo me convidou para ir para Cabo Frio, lá fui eu, ele, pai, a mãe, as duas irmãs, e ele ainda tinha 2 irmãos mais velhos, casados, que apareciam lá. Então era um apartamento pequeno e que ficava cheio da família. Foi lá em casa, pediu para minha mãe, e minha mãe me explicou, lógico. Quem não vai deixar o seu filho ir com um colega da rua, que mora no prédio em frente, que você atravessa a rua, ou veja o bispo, que se conhece há mais de... Vocês cresceram juntos? Tinha 14 anos, sei lá, se cresceram uns 7 anos, por aí. E minha mãe deixou, óbvio, lá fui eu, amado. Acredito, quando eu acordei, o abuso sexual, propriamente dito, já estava acontecendo. E quem estava dormindo do meu lado era o filho dele. É uma cena difícil de se imaginar, mas foi assim que eu acordei. Com um homem que tinha idade para ser o meu pai, tendo um ato sexual forçado, e eu deitado numa cama, e na cama ao lado o filho dele, que era o meu coleguinha de rua. Não tem o que descrever mais, porque você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe se você grita, você não sabe se pede ajuda ao teu amigo, ou se você fica calado para o teu amigo, que é amigo de todos os teus amigos da tua rua, e que você fica com medo que ele vai falar que o teu amigo, olha, ele fez isso, e aí além de você sofrer o abuso sexual, provavelmente dito, você vai sofrer um abuso de uma rua inteira, o abuso emocional. E vou falar uma coisa para você. Uma criança de 14 anos, ela não tem tempo de reação para uma coisa dessa. Não tem. Não tem. Bom, pior que eu ainda fiquei algum tempo lá em Cabo Frio. Como é que eu ia dizer para minha mãe que uma coisa que eu chateei ela para ir, eu quero ir, agora 3 dias depois eu quero voltar. Então passei um tempo lá, até todo mundo voltar, e ele tentou mais algumas vezes, e eram perguntas e olhares, sabe, assim, terríveis. E acabou, eu voltei, vim para casa, eu falei, mano, vou me esquecer, né? Vou me esquecer. Bom, eu terminei a 8ª série e no ano seguinte eu resolvi não começar o 2º grau, resolvi fazer um curso chamado Curso de Riachuelo para fazer prova para preparatória de cadete do Exército. Achava que queria ser militar. E aí, até passei no concurso. Estudei lá um tempo. E ele foi lá em casa com a maior boa vontade e se ofereceu para minha mãe. Não, eu quero ajudar o Eduardo. Vou dar aula para ele de português, matemática, história, geografia. Montou lá uma planilha de estudo. Eu falei, não precisa, não quero. Por que você não quer? Você não quer estudar? E eu ia. E foi um ano muito duro para mim. Muito difícil. Ao final desse ano, bom, eu já era uma criança que, como eu até falei com a Cíntia, eu não estava com a minha muralha espiritual, ela não estava com uma brecha, não. Simplesmente eu não tinha essa muralha. Eu não tinha uma ligação com Deus. Isso não existia na minha vida. Então, ao final daquele ano, hoje eu entendo que a minha vida estava destruída.
estava destruída. Porque quando eu fui embora para o colégio militar, eu já não sabia nem o que eu era. Eu não sabia o que eu era. E o tempo que eu passei lá, acreditem, ele tentou me visitar uma vez ainda. Então, quando eu voltei de lá, eu creio que Deus quando escolhe, quando Ele levanta algumas pessoas, Ele separa e fala assim, não, esse aqui lá na frente eu vou usar ele. Então, quando eu voltei, a minha mãe já tinha vendido o apartamento e a gente se mudou para Itaipu. Foi quando eu perdi o contato com essa pessoa. E aí eu comecei a viver aquela segunda parte da minha vida que eu contei para vocês. E aí vocês podem pensar, pô, mas Eduardo, legal, né? Você passou um sufoco, mas depois teve a compensação de ter passado uma vida legal. Não, aquilo ali, isso que eu contei para vocês, era o lado superficial do Eduardo. Alguém pode ter até achado aqui, pô, o cara, né, viveu coisas legais. Nada daquilo era capaz de fazer suplantar o que eu vivi, porque eu me tornei uma pessoa agressora. Eu me tornei o agressor. Ou como assim você tornou um agressor, Eduardo? Primeiro, eu tinha um poder de agredir as pessoas verbalmente, assim, só quem já sofreu uma agressão minha verbal sabe, o poder que eu tinha de agredir uma pessoa verbalmente. Mas para a honra e glória de Deus, eu creio que a partir de hoje, Ele vai transformar isso no poder que eu tinha de agredir as pessoas verbalmente, de poder alertar aos jovens pelo aquilo que eu passei. Eu tratava as pessoas com preconceito, eu gostava de inferiorizar as pessoas, eu gostava de maltratar as minhas namoradas, maltratar mesmo. Por isso eu falo para as meninas que estão aqui, não antecipem as etapas das suas vidas. Jovens, aos meninos, não antecipem as etapas da sua vida. Eu sei que é difícil. Agora fazer com o Eduardo, agora é mole por falar, né? Eu disse, não, eu estou fazendo um alerta para que vocês não passem pelo que eu passei. Então, sabe, eu maltratava as meninas, eu tratava com desprezo, sabe? No próprio ato sexual com as minhas namoradas, que é uma coisa que não deve acontecer, porque isso não é de Deus. Sexo é uma coisa para ser feita após o casamento com a sua esposa, aquela que você vai amar, e ficar com ela até o dia que a morte separar vocês, porque o casamento é para sempre. Casamento é para sempre. Então, sabe, eu me tornei um agressor. Só que eu não entendia isso. Eu achava que eu era o malandrão, que eu era o cara esperto, que aquilo que eu passei, eu não passava mais. E todas essas coisas, isso, a minha vida, conforme ela foi caminhando, cada vez eu fui me afundando mais. Até que em 2006 eu estava assim, tudo que eu tinha conquistado, até profissionalmente, eu tinha perdido tudo, eu não tinha mais emprego, eu não tinha mais nada. A loja que eu tive, esqueci de falar nisso, eu tive uma surf shop, ela estava falida, e foi por isso que eu aceitei Jesus. Eu fui para a igreja achando que ele ia impedir que a minha loja falisse. É claro que ela faliu. Mas, depois desse tempo, eu comecei a entender o que eu estava fazendo lá. E, na verdade, eu estava me tratando
para resgatar a minha verdadeira identidade. Porque foi para isso, aliás, é por isso que a cruz está vazia. Porque Jesus levou consigo, com ele levou as minhas e as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele morreu por nós, ele morreu por mim. Quando ele morreu, ele levou tudo isso de ruim que aconteceu comigo, com ele. Tudo isso ele levou. Hoje eu entendo isso perfeitamente, consigo ver com clareza isso. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei também. Então hoje, pelo poder que há no sangue desse Jesus, eu tenho a oportunidade de ser verdadeiramente nova criatura e fazer a diferença nesse tempo. E é isso que vocês têm que ter. Vocês têm que saber que vocês podem fazer a diferença nesse tempo. Nesse tempo. Pô, Eduardo, e aí? O que você quer dizer com tudo isso? Eu não quero dizer, eu quero encorajar vocês. Eu não sei se aqui alguém já sofreu algum tipo de abuso, como eu sofri, como a minha irmã sofreu, ou outro diferente. Mas eu quero encorajar vocês a não ficarem calados como eu fiquei por mais de 40 anos. Eu tive que passar por 3 processos de cura e libertação. Para no último, recentemente, lá no Bola de Neve de São Gonçalo, feito pelo Ministério da irmã Neuza Etioca, eu vi claramente, depois, sabe, de tudo que aconteceu naquele seminário, eu vi claramente eu saindo de dentro daquele quarto. Então, verdadeiramente, eu tomei posse dessa libertação. Então, por isso que hoje eu consigo encarar vocês e tratar de um assunto que causa tanta vergonha, que causa dor, sabe? É difícil você encontrar uma pessoa que possa falar isso e depois possa passar por vocês olhando com a cabeça erguida, com tranquilidade. Porque você tratar desse assunto, você está muito ligado à inferioridade, à culpa, a muitas coisas. Mas quando você toma posse da sua libertação, quando você verdadeiramente vê que isso não faz mais parte da sua vida, você não é mais aquela pessoa, você é nova criatura, você consegue tratar disso verdadeiramente, olhando de frente para as pessoas. E é isso que eu quero incentivar vocês. Se eu conseguir me libertar de algo tão tenebroso da minha vida, não existe qualquer outra coisa que o servo do Senhor não possa se libertar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Por último, eu queria compartilhar com vocês o que está em Romanos 5, no meio do verso 20. Olha, eu sou terrível para guardar, mas esse eu guardei. Não pensem que eu sou letrado, nunca não sou. Eu trouxe tudo escrito ali, mas não li nada. Mas lá em Romanos 5, no 20, ali diz que aonde habitou o mal, habitou o pecado, hoje habita muito mais a graça de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Todos os dias, sabe? Quando algo de ruim nós praticarmos, a gente possa ter essa palavra. Que naquele mesma situação que nós erramos e que nós praticamos o mal, sabe? Deus vai nos dar a oportunidade, talvez no mesmo dia, para que a gente faça ali, sabe, habitar a graça dele. Amém? Amém. Com prazer aqui.